Hoje nós vamos fazer um bate-papo para tirar algumas dúvidas a respeito do autismo, que tem muitos casos de autismo acontecendo ou crescendo, e a Fernanda, psicóloga comportamental, tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Vai nos falar um pouco sobre o autismo. Fernanda, a primeira pergunta que eu quero te colocar hoje é: o que é o autismo? O autismo é uma condição neurológica, a forma como a criança e como a pessoa com espectro vê o mundo. Certo. E tem surgido muitos casos de autismo. Como que está essa questão? Então, ou já havia casos, na verdade o pessoal não tinha conhecimento? O autismo ele sempre existiu, desde sempre. A diferença é que antigamente a gente não tinha ciência, tantos estudos, né? Esse envolvimento maior com a capacitação, com a ciência. Hoje a gente tem mais estudos, a gente consegue diagnosticar mais fácil, mas tem crescido sim. A quantidade de autistas tem crescido muito. Ainda não temos um fator, né, que mostre assim, exato qual é a causa. E os comportamentos da pessoa? O que a família pode observar dentro do comportamento que fala assim, eu vou levar para fazer um diagnóstico num psicólogo, num terapeuta? Não, a criança, geralmente a criança, ela tem os marcos de desenvolvimento, ela tem a fase para andar, para falar, para imitar, para tudo. Começou a atrasar, já é algo que a gente tem que estar um pouco em alerta, porque às vezes a criança demora um pouco para andar, demora um pouco para falar. E pode estar dentro do marco do desenvolvimento, pode estar dentro do padrão, mas também pode estar fora. Então, assim, demorou muito para falar, tem algumas características, né? São várias características para estar dentro do espectro. Contato social? Contato social é uma das características que mais chama atenção, é o contato social, a relação social. Como seria esse contato social, que é essa dificuldade do autismo? Geralmente, não nada que a gente fala é generalizando, são todas as crianças, mas a maioria das crianças que são diagnosticadas com TEA, elas têm uma dificuldade social. Então, assim, às vezes está na escolinha, está brincando. Aí a professora fala assim, não, mas ele brinca com as crianças. Às vezes ele não é que ele está brincando junto, ele está junto, mas ele não interage, não há uma troca, né, com a criança. Contato no olhar. Contato visual, não é uma generalização, tem muitas crianças que são autistas e têm contato visual, mas a maioria sempre apresenta essa dificuldade do contato visual. E o hiperfoco? Todo autista tem? Todo autista tem um hiperfoco em alguma coisa, então assim, e o hiperfoco não é algo que, nossa, ele gosta de determinadas, ele realmente é fissurado por determinado objeto, por exemplo, é fissurado em dinossauro, então ele só quer brincar com dinossauro o tempo todo, com dinossauro, roupa de dinossauro, brinquedo de dinossauro, tudo que é de dinossauro ele vai gostar, como ventilador, tem muitos por conta, né, do girar, né? Então ele fica ali concentrado ali, se concentra naquilo, rodinha de carro. Então assim, são coisas específicas. E uma coisa que o pessoal às vezes se confunde, né? Isso não vai abranger a parte da inteligência. No caso do autismo, ele é uma pessoa inteligente e capacitado para aprender, ou depende do grau? Depende muito de cada indivíduo, né? Porque o autismo ele não tem uma característica global e geral única para todos. Então, assim como todas as pessoas, a gente se desenvolve de forma diferente. Então, o autista também, cada autista é único, cada pessoa é única. Então, assim, não quer dizer que o autista ele é super inteligente. O autismo, muitas vezes, ele vem atrelado com alguma outra comorbidade. Então, às vezes, ele tem altas habilidades e ele é muito inteligente. Ou então, ele tem um pouquinho de dificuldade de compreensão, um pouquinho de dificuldade para aprender. E o pessoal tem dúvidas a respeito do ABA. Fala um pouco sobre o ABA e como é esse tratamento, que eu sei que você tem essa especialidade. O ABA ele é um dos tratamentos mais eficazes, a ciência que faz evoluir, que acontece mesmo. A criança que ela começa a fazer o tratamento ABA, o quanto antes, a gente fala do tratamento precoce, a gente tem uma evolução muito grande. E o ABA não é só para autista, né? Não, o ABA é para qualquer criança. Qualquer criança Sim, pode fazer um tratamento
Através Porque ele é do ABA. comportamental. É comportamental. A gente Então, ele trabalha vai auxiliar no comportamento, na convivência. Exatamente, é a mudança do comportamento para que essa criança fique adequada para os ambientes que ela vai viver. Principalmente o autismo na área social, né? Em todas as áreas. O autismo ele aprende, o autista ele aprende em é necessário que ele aprenda em todas as áreas. Aquilo que é inato para a gente, para ele não existe. Então a gente precisa ensinar tudo. Às vezes você pensa assim, mas como o autista não consegue, como a criança não consegue perceber tal situação? Então, através do ABA a gente vai conseguir desenvolver essas habilidades. E quais os profissionais que pode trabalhar junto aí, em conjunto, para melhorar a condição, não só do autista, mas também de outras crianças? Quais profissionais procurar inicialmente? São sempre psicólogos comportamentais, analistas do comportamento, e tem alguns pedagogos também que estão se especializando na área de autismo, na parte comportamental, que também estão fazendo essa habilidade, esses trabalhos com as crianças. A questão do carnaval é muito complexo para quem é autista, por causa do som, por causa das situações. Explica um pouco para a gente como a gente pode estar ajudando, como a família pode ajudar. Então, o carnaval é uma das partes complicadas, assim como as festas de finais de ano, por conta dos estímulos. São muitos estímulos auditivos, visuais, e o autista ele tem essa dificuldade. A grande maioria tem a dificuldade com muitos estímulos, principalmente barulho, som. Então, aquilo que para você parece que é tão simples, para a criança autista se torna um pesadelo. Então, a gente precisa trabalhar com a criança preventivo, a parte preventiva de poder, antes de acontecer, já explicando com estímulos visuais, com fotos, o que vai acontecer, evitar algumas situações, se você sabe que a criança ela não vai ficar adequada dentro daquela situação, daquela realidade de música alta. Então, assim, tem várias habilidades que a gente pode colocar em prática, como abafador de som, né? Evitar lugares muito tumultuados. Você sabe que a criança não vai conseguir se adequar dependendo do tipo da criança, né? Do comportamento dela. Então a gente precisa fazer um trabalho preventivo sempre, mostrando e contando a historinha, explicando como funciona, tudo visual. O autista precisa de um estímulo visual para ele poder entender o contexto da situação, que às vezes não, para ele é tudo muito difícil de compreender. Então, nós estivemos hoje aqui com a psicóloga Fernanda. Muito obrigada pelos esclarecimentos, tá bom? Agradeço.